Muito bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Conexão Rural. Prazer estar falando com vocês aqui mais uma vez, Alex. Semaninha de trabalho essa, hein? Semaninha de demandas, hein, parceiro? Como é que dá para analisar toda essa loucura dessa semana aí? Tivemos a repercussão, claro, das denúncias ainda de sexta-feira lá de Uruguaiana. Aliás, mais tarde a gente vai falar com o presidente do Sindicato Rural de Uruguaiana, o Roberto Fagundes Gigeno, para nos dar uma panorâmica lá em Uruguaiana. Mas eu sei que o senhor trabalhou bastante aí, né? Alex, em primeiro lugar, eu quero saber se você está me ouvindo bem, porque a minha câmera aqui não está abrindo, né? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo, mas tudo bem, vamos tocar a ficha. Já, vou tentar abrir aqui ao longo da entrevista, então tem que sair e voltar aqui. Mas, Alex, trabalhamos demais desde aquela sexta-feira, não a de ontem, né, mas sexta-feira passada, retrasada aí. É do dia 5. Dia 10, acredito. 10, isso. Dia 10, e onde se começou a ser vinculadas aí notícias de imprensa e canais de comunicação sobre essa situação de Uruguaiana. E evidentemente, Alex, que a Fedearroz, como não poderia deixar de ser uma situação dessas, ela procedeu uma pronta resposta a essa questão, deixando sempre muito claro, meu caro Alex, ouvintes, produtores, que aqueles fatos, da maneira como estavam sendo postos, nos deixavam muito preocupados, porque eles não refletem, e todo produtor, toda aquela pessoa que conhece a região sul do nosso estado, a produção de arroz do estado do Rio Grande do Sul, ela sabe que aquela situação narrada não refletia, não reflete a realidade da lavoura de arroz do estado do Rio Grande do Sul. Então essa é a razão pela qual a Fedearroz, com muita tranquilidade e serenidade, solicitou, a partir daqueles fatos, cautela, solicitamos cuidado, solicitamos parcimônia nas apurações, nas conclusões que a partir disso deveriam ser extraídas dos fatos iniciais por parte de operadores do direito, juízes, procuradores do trabalho, sobretudo, por parte dos advogados, imprensa e a sociedade civil. Esse foi o nosso primeiro passo, Alex, que era solicitar cuidado, repito, calma na apuração desses julgamentos. Uhum. Isso por uma razão muito simples, Alex. Acima de tudo, o que nos pareceu importante destacar, e aqui mais uma vez justificando a nossa posição para os produtores e para a sociedade civil de maneira geral. Existe uma diferença, eu já coloquei isso no teu programa na semana passada, existe uma diferença absolutamente enorme entre uma questão, um descumprimento de regra trabalhista, isso todo mundo já vem ouvindo ao longo da semana, de uma situação, uma redução de trabalho análogo à condição de escravo, que exige uma série de requisitos legais para que possa ser aferido ou concluído dessa forma. Então essa foi a preocupação da Fedearroz no primeiro momento, e ao que parece, cada vez mais ela se revela acertada essa posição, no sentido de não aceitar essa narrativa que veio sendo posta ao longo da semana. Vamos deixar claro uma coisa, né, doutor Anderson, que houve algumas interpretações equivocadas sobre a própria defesa que a Fedearroz, através do departamento jurídico, o senhor responde, tomou. A ideia foi deixar claro o seguinte: existe a insalubridade e existe a analogia ao trabalho escravo. É ou não é? São coisas distintas, são coisas diferentes. É só para a gente recuperar isso pro pessoal que está nos ouvindo. Alex, ninguém estava lá forçado. Ontem eu vi algumas imagens na TV de uma equipe de reportagem, se não me engano, da RBS, que entrou lá nesta fazenda, e eu vi muitos garrafões de vinho lá. Então quem está em regime de escravidão ou análogo à escravidão, ele não vai tomar álcool, né? Pelo menos isso, né? Então são alguns elementos que vão corroborando para uma ideia de que ninguém aqui está passando panos quentes, passando a mão na cabeça de quem faz coisa errada. Eu acho que todo o trabalhador deve ter as melhores condições de trabalho. E a maciça maioria dos produtores rurais, e há pouco eu citei aqui o exemplo do Luiz Bezerra,
que é um produtor que encheu um ônibus de funcionários e levou para Expo Direto para desconhecer em época de colheita. Boa parte, a maior parte absoluta, maciça dos produtores tratam de forma digna os seus funcionários, e eu estou me referindo aos produtores de arroz, não só os produtores de arroz, os produtores de todos os grãos do estado. Doutor Anderson. Alex, de maneira muito clara, mais uma vez, sim, a interpretação que algumas pessoas, alguns canais de comunicação, veículos de imprensa deram a nota, refletem aquilo que nós sempre dizemos, e referimos já inclusive no teu programa, que é o grande problema da pós-verdade. Ou seja, eu direciono de alguma forma a opinião pública com base nas emoções, na vulnerabilidade, nos preconceitos e nos medos das pessoas. Eu crio narrativas que não estão preocupadas com os fatos em si, e sim versões, muitas vezes, distorcidas dessa realidade. Está aqui a nota, que foi muito clara. Nós respeitamos o Estado de Direito, nós somos apoiadores incondicionais do Estado de Direito, de suas legislações, evidentemente. Em nenhum momento tentamos acobertar nada, como foi referido em algum momento, trabalhamos de maneira corporativista, como tu bem disseste. O que nós dissemos, e eu repito, que se tinha que ter calma, cautela, cuidado no julgamento desses fatos, porque eles poderiam prejudicar não o produtor A, o produtor B, que não foi em nenhum momento a ideia da Federa Arroz defender esses produtores, porque não conhecemos os fatos devidamente, como eles estão registrados no inquérito policial ou nos TACs que serão firmados posteriormente por parte dos produtores e das empresas envolvidas e assim por diante. O que nós dissemos é que a maneira como estava sendo narrada, esse assodamento prejudicaria todo um setor que emprega demais e que, repito, não é a realidade do agronegócio do Rio Grande do Sul, sobretudo da lavoura de arroz, que emprega, lembrando aqui, 16, 17 pessoas a cada 1.000 hectares durante o ano inteiro com CLT, e nós jamais, Alex, ouvimos na história do Rio Grande do Sul algo semelhante com o que aconteceu aqui. Então o que nós pedimos foi apenas, tão somente, uma palavra pode ser resumida, responsabilidade por parte dos atores envolvidos na condução desse negócio. Não, perfeita análise, até porque nós tivemos muitos casos, doutor Anderson, ao longo, não só no agro, mas principalmente agora no agro, porque há, me parece agora, um ataque sistemático em combinação com algumas forças públicas de autoridade aqui no Estado, eu me refiro à própria polícia, ao próprio Ministério Público. Tivemos essa semana, inclusive aqui, denúncias dos mesmos moldes lá de Uruguaiana. Então, quando há assim parece que é uma histeria coletiva, né? Vamos lá, porque aquilo lá deu ibope, vamos atrás. Denúncia que não se confirmou depois, mas tivemos sim a ação, pelo menos, de investigação num primeiro momento, que depois caiu. Então isso aí gera naqueles... Tu imagina o seguinte, eu não gosto do fulano tal, do fulano B. Mas eu vou lá, pelo menos fazer uma denúncia que ele tem trabalho de escravo, que ele emprega menor e tal. A própria operação em si, amigo, que mesmo que não se comprove nada, já dá buchincho, principalmente no interior, a gente sabe disso, né, Anderson? Alex, eu fui muito criticado porque em alguns momentos nós não compactuávamos ali com alguns procedimentos levados a cabo, por exemplo, pela Lava Jato, e que com o tempo, apesar de umas críticas que nós recebíamos, inclusive do próprio setor, o tempo revelou que nós tínhamos algumas compreensões que se revelaram corretas, e esse é o problema. O que vale para Chico, vale para Francisco. A partir do momento em que nós não temos responsabilidade de cuidado efetivo com aquilo que está sendo investigado, com a maneira como isso é externado publicamente, nós podemos criar um prejuízo sem volta para algumas pessoas e alguns setores. E é o que nós estamos vendo mais uma vez, em que, repito, é a pós-verdade, onde narrativas e versões distorcidas da realidade têm mais pertinência e influem mais na opinião das pessoas que os fatos efetivamente falando, e está aí as notas que eram muito claras nesse sentido, e nós fizemos questão sim de levá-las a cabo, porque sim julgamos importante na defesa desse setor que, repito, ele defende, e como nunca aqui, os interesses do Estado, ele emprega muita gente, ele é importante não só economicamente para a nossa região sul do Estado do Rio Grande do Sul, mas também social e ambientalmente. Alex, o que eu posso dizer sobre isso como Porto Alegrense da Jame, todo mundo sabe da minha origem, em que pese eu gire muito há muitos anos pelo Estado do Rio Grande do Sul, e passe mais tempo no interior do que aqui, em Porto Alegre, que é onde estou hoje.
é que, se levarmos a cabo a interpretação feita de maneira assodada, me parece, e um tanto quanto irresponsável por parte do Ministério Público no julgamento, na externalização das informações que nós foram postas, é que nós vamos acabar com a economia não só do Estado, mas do país. Uma visão muito simples. As condições de trabalho, por mais difíceis que elas sejam, e não raros são realmente situações que exigem das pessoas, elas podem ser aferidas, tais como foi levantado pelo Ministério Público, nos garis, entre aspas, que limpam aqui as ruas de Porto Alegre. Aquele pessoal que trabalha na construção civil e que sim, não tem muitas vezes um banheiro adequado, um banheiro insalubre, ou esse pessoal que não tem refeitório, porque sim leva a comida nos 4 ônibus que pegam para ir trabalhar, no ônibus em que tem o dobro da capacidade de cada caminhão para poder levar as pessoas. Esse pessoal que dorme depois do almoço embaixo de viga nas construções civis, o pessoal de bares e restaurantes começa a trabalhar muitas vezes às 6 da tarde e vai até às 4, 5 da manhã, sem qualquer intervalo. Então, só vamos levar a cabo alguns descumprimentos de regra trabalhista, que são graves e devem ser punidos. Nós podemos acabar, efetivamente, com a economia total, não só da lavoura de arroz ou do agronegócio, mas sim de toda a economia do Estado do Rio Grande do Sul. Então, parece um tanto quanto hipócrita essa situação narrada por parte de grande parte da imprensa, da maneira como foi ao longo dessa semana, e evidentemente que isso nos deixa indignados, nos deixa insatisfeitos, e nós não podemos aceitar de maneira passiva essa falácia criada, como eu disse, nesse momento de pós-verdade. Está aí mais um exemplo para de quanto isso é nocivo para todos, sobretudo não para os produtores, mas para todo um setor, para um Estado e para um país como o Brasil. Lembrando que essa lavoura de arroz aqui do Rio Grande do Sul, que emprega muito, e que nunca tivemos qualquer tipo de problema desses, ela garante a segurança alimentar do país. Ainda garante a segurança alimentar do país. E exporta arroz para mais de 120 países. Acho que é importante destacar esse tipo de situação. Porque, esse tipo de coisa, esse tipo de desgraça, às vezes parece que é colírio, né, no olho de muita gente, e há uma exploração tremenda em cima disso, e aí vale aquela primeira visão, e aí não se contextualiza. É um negócio que fica complicado, mas eu quero dizer aqui, que eu acompanhei o teu trabalho durante a semana, está de parabéns aí, pela forma equilibrada com a qual fizestes essas defesas. Não estou me referindo à defesa da propriedade, não estou dizendo isso aí, estou me referindo à defesa corporativa de um setor que a gente falou tudo, e tem muita gente que sabe, né, das suas virtudes. Tá bom, doutor Anderson, parabéns, muito obrigado e um bom fim de semana aí, amigo. Qualquer novidade nos aciona, hein? Obrigado pelas palavras, Alex, e todos sabem do meu carinho aqui, da importância que a lavoura de arroz tem aqui na minha vida. Então, fico muito honrado com as tuas palavras, e é a missão da Federa Arroz, e eu tenho certeza que a gente vai continuar fazendo isso aqui da melhor forma possível sempre, que é o que esse setor merece, ser valorizado. Um grande abraço a todos. O Nelson disse que vai te esperar aqui um dos próximos sábados com uma cuca aqui, viu? Tem que vir aqui presencial. Prometo que no próximo sábado eu vou tentar comparecer em Camacuã para a gente conversar com calma sobre uma série de assuntos que são pertinentes aqui para a lavoura de arroz e para o Estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos. Fica com Deus, amigo. São